Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Spoiler Alert, Tendências no Relacionamento com o Cliente para 2021. E para apresentar esse webinar, o nosso convidado, Rafa Sens. Tudo bem, Rafa? Bom dia, tudo bem, Vitor? Tudo certo, cara. E antes da gente passar a palavra para você, eu queria avisar para o pessoal que o chat está aberto para vocês enviarem comentários e no final a gente vai abrir para uma sessãozinha de pergunta, beleza? Então, a gente conta com a participação de vocês. E agora sim, Rafa, compartilha com o pessoal o que você vai fazer aqui, o que você faz aqui na empresa e dá um pequenininho spoiler do que você vai falar aqui com a gente hoje. Legal. Bom dia, galera. Eu sou gerente de Customer Success aqui na Code7 e o nosso papo de hoje é sobre tendências, então sobre o que espera, né, o nosso segmento de atendimento a clientes em 2021. Então, fica de olho aí que a gente vai dar boas dicas. Vamos falar um pouquinho sobre 2020, mas, sobretudo, projetar um 2021 bem promissor. É isso aí. E o webinar de hoje está bem temático, com um filme para a gente discutir sobre cada assunto. Então, já vamos começar. Pegue sua pipoca, seu refri, uma balinha e bora lá. E o primeiro filme do dia é Como Eu Era Antes de Você. Show de bola. Estamos compartilhando aqui. Isso aí. Wait for me to come home. Rafa, a gente vai conversar bastante aqui sobre os impactos que o coronavírus causou na vida de todo mundo, né? Mas antes disso, vamos conversar um pouquinho sobre a tecnologia, como que ela surge, como que ela é renovada, inovada e tudo mais. O que você pode falar pra gente sobre isso? Show de bola. Quando a gente escolheu o tema, né, Vitor, a gente pensando aí sobre o webinar, eu falei, cara, vamos tentar casar duas coisas que particularmente eu gosto pra caramba, que é relacionamento com clientes e filmes, né? Então, não se apeguem aos filmes, mas sim aos títulos, né? Porque quando você olha Como Eu Era Antes de Você, não sei se vocês assistiram o filme, mas o final não é aquele final que a gente espera, sempre dando um spoiler do filme, se você não assistiu, me desculpe. Mas falando sobre atendimento de clientes, né? Esse ano de 2020 é um ano que teve muito impacto, né, nas relações entre empresas e clientes, clientes e empresas, em todos os aspectos. Então, pensando em 2021, a gente não consegue projetar nada para 2021 se a gente não olhar para trás em outros cenários de crise, como que a gente se reinventou, como que o ser humano tem uma capacidade de adaptação incrível, né? Então, como que a gente se readaptou em cada cenário crítico que a gente já enfrentou na humanidade em outros momentos históricos. Eu, particularmente, gosto muito de história, gosto muito de filme de guerra também, falando de filme, né? Então, sempre quando eu olho para trás, eu vejo que a gente se reinventou de alguma maneira. E o 2020 está sendo, né, porque estamos nele ainda, está sendo um ano muito intenso. Ontem, conversava com alguns amigos e a gente lembrava de alguns eventos que a gente aglomerou uma galera aqui em casa, e parecia que era tão longe, a gente foi ver, era 28 de fevereiro. E 28 de fevereiro para 19 de novembro, né? Não dá. Não são 9 meses de diferença, mas parecia assim que era um ano passado, né? Então, um ano muito intenso, um ano assim que transformou o mundo que a gente conhecia. Por isso que, Como Eu Era Antes de Você, né? O impacto da Covid, o impacto social, econômico, nas relações entre empresas e clientes, como isso tudo transformou a economia e como um todo, né, o modo de se fazer negócio. Então, o esforço que a gente tem de lembrar como que era o antigo normal, né, usando a fala que a gente escuta bastante, o novo normal, o antigo normal, ela é muito grande. E essa guerra que a gente está enfrentando hoje, a gente pode classificar como uma guerra mundial, né, contra o coronavírus, né, é uma fala que já está cansada, a gente já está ouvindo muito disso, mas ela é muito real porque é uma guerra invisível, a gente não enxerga. Eu sei que eu estou ainda vivendo a quarentena de 15 dias lá de março. Sim. Só que daqui um mês já é Natal, então, cara, a gente foi para casa dia 17 de março, famigerado 17 de março, foi todo mundo para casa, e a gente teve que aprender a lidar com esse cenário. Então, é uma guerra que está impactando todos os países, todas as economias, e olhando para outros momentos de crise, como que a gente enfrentou isso? Então, falando de tendência, acho que a gente precisa fazer uma análise histórica, e olhando para trás em momentos de grandes crises, quando você pega guerras, né, as guerras do século XX, né, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu nesses momentos, né, que levaram a transformações em empresas que tiveram sucesso versus empresas que quebraram naquele contexto. Então eu gosto sempre de lembrar de algo que eu adoro, acho que todo mundo gosta, né, que está no café da manhã de muita gente, né, mas, cara, por exemplo, o case da Nutella, né, a gente falar de Nutella, né, cara, o case da Nutella.
eu estava lendo sobre a história deles, né, sobre a história como o Ferrero, que fundou todo esse império, né, alimentício ali de Nutella, Kinder. No auge ali, no ápice da Segunda Guerra Mundial, o cacau passou a ser um recurso escasso na Itália. E para ele não quebrar, para ele não falir, ele adicionou na receita do creme de cacau que ele fazia a avelã, que era um recurso abundante na Itália. E para render, né, o negócio dele, então ele mistura chocolate com avelã e cria a Nutella, que hoje é referência, é top de mercado, só que surgiu num cenário de crise, surgiu num cenário de improviso. Então, o primeiro ponto que eu gosto de destacar quando eu olho para trás é que a escassez ela vai trazer inovação. Naturalmente, a gente vai ter que aprender a fazer mais com menos, a se readaptar aos processos. Então, esse foi uma sacada que lá num cenário, numa indústria bem específica, o Ferrero olhou para o que ele tinha de escassez versus o que ele tinha de abundância e adicionou um ingrediente na receita dele e fez todo o sucesso. Óbvio que esse foi o primeiro passo, depois a história da empresa, e fica a dica de leitura, né, para estudar o case da Nutella, o case do Ferrero sobre esse produto é muito legal. Então, um primeiro passo, né, um primeiro ponto que eu olho assim, em contexto de crise, eles vão gerar escassez e a gente vai precisar inovar. Um segundo exemplo que eu gosto de trazer no contexto histórico é o caso do primeiro computador, né? Quem assistiu o filme O Jogo da Imitação, recomendo também, falando de filme, é um baita filme, onde o Alan Turing ele tem a missão de decifrar o enigma dos nazistas, né? Que era a mensagem que eles trocavam sobre as suas ações estratégicas de guerra. E ali o Alan Turing ele tem que, sob pressão, trazer uma evolução no processo. Então, momentos de crise também geram pressão, eles também vão trazer pressões sobre a empresa, sobre os analistas, sobre as gerências, as lideranças, e nesse cenário de pressão a gente vai ter que tomar algumas decisões para resolver problemas. Então, quando eu olho para trás, a gente aprende muita coisa, né? Que esses cenários críticos de guerra, cenários críticos de escassez, eles trazem aceleração tecnológica, né? Nesses dois exemplos que eu trouxe, um na tecnologia de um produto alimentício, outro numa tecnologia de processamento de dados, nos dois cenários a crise gerou uma aceleração de roadmap, ela acelerou algumas entregas, e no nosso 2020 não está sendo diferente. Todo esse cenário de pandemia, todo o cenário do dia 15 de março para casa, a gente precisou acelerar muita coisa, né? Muitas empresas tinham como objetivo implantar o home office, muitas empresas tinham por objetivo criar novas plataformas de atendimento, e isso foi possível, né, a partir de todo esse cenário crítico, e isso acelerou alguns roadmaps de empresas. Um ponto chave que a gente vai falar bastante ainda daqui para frente, né, foi o processo de digitalização. Né? Uma pesquisa rápida que eu fiz no material que a Google disponibilizou, tá na internet, é um material muito rico sobre a mudança do comportamento durante o ano de 2020, é que as pessoas aumentaram o seu comportamento de compra online, serviços online. Eu sou uma pessoa que eu estou muito ligado com a igreja, né? Eu sou evangélico, então eu sempre estou trabalhando com alguma coisa no meio religioso. Eu descobri nesse momento de pandemia, cara, o canal digital ele é um canal muito influente. As pesquisas do Google sobre serviços online, sobre cultos online, sobre missas online cresceram mais de 300% de março para cá. Um exemplo de um nicho bem específico, mas que mostra a mudança de comportamento, mostra essa transformação que aconteceu de março para cá. Então, é um cenário que a gente vê, e março para cá ele transformou muitos e acelerou muitos roadmaps de muitas empresas, né, Vitor? Com certeza. E aí, então, aqui em março, né, no Brasil, a gente entrou nesse novo normal, né? Em uma narrativa da história do mundo que mudou tudo. E os nossos ambientes de trabalho, eles se tornaram em lugares silenciosos. Esse é o segundo filme do dia. Boa, Vitão. Eu não sei quem assistiu esse filme também, né? E mais uma vez, não se apeguem ao filme em si, ao roteiro do filme, que é um filme apocalíptico. Um filme muito bom também. Mas a associação é com um título de novo. E Um Lugar Silencioso, eu quis trazer uma referência aqui ao que a gente passou a viver nas empresas, né? De repente todo mundo teve que ir para casa, todo mundo teve que ir para o home office.
E essa migração, né, essa migração do prédio, onde você tinha uma estrutura, onde você tinha todo um aparato tecnológico pronto para você entregar as suas demandas, você precisou levar isso para dentro de casa. Então, eu batizei aqui como uma incrível jornada de volta para casa. Os prédios vazios das empresas e como o home office, né, o home office influenciou na jornada do cliente na relação com a empresa. Pegando o nosso exemplo aqui da Code7, né, Vitor? A gente, de março para cá, a gente acelerou muita coisa no quesito infraestrutura. Então, VPN sendo liberada para colaborador, notebooks sendo liberados a toque de caixa, materiais de escritório, cadeiras, enfim, foi todo um movimento rápido para a gente trazer, né, a adaptação da empresa para esse novo normal, para esse novo cenário. E tem uma frase que ela é muito conhecida, né, que é o adapte-se ou morra, né? É uma frase pesada, mas num cenário de pandemia, num cenário de crise, a adaptação ela é essencial. É a realidade, exatamente. Ela é essencial. Então, esse movimento para casa, ele foi muito importante e antes de mergulhar nos canais de atendimento para os clientes, eu queria investir um período de tempo aqui sobre como que as empresas olharam para dentro de casa. O primeiro cliente da empresa é o colaborador. Né, o primeiro cliente dessa estrutura, quem faz a empresa, né, a gente olha muito para CNPJ, mas CNPJ são feitos por CPFs, né, são feitos por pessoas. E todo esse movimento de home office, de ir para casa, ele trouxe um novo cenário que a gente estava, talvez, a gente não conhecia, um cenário que a gente não tinha vivido em larga escala, que é o estresse do home office. Né, quantas vezes a gente não participou de uma reunião aqui em que a pessoa ficou falando mute, você tá no mute, a frase que a gente mais ouve, né? Desmuta aí que acho que você tá no mute. A internet travando, o delay, no meio de uma call, o filho aparece, chora, toca uma campainha, obras, enfim, tudo isso, né, são cenários mais peculiares que eu trouxe aqui, mas que mostram que a gente teve que ter uma adaptação do colaborador. Eu acredito sim, eu olho para mim e para minha equipe, ninguém foi treinado no 2019, assim, galera, ano que vem, vamos treinar em 2019, porque ano que vem vocês vão trabalhar 9 meses de casa, tá bom? Não, ninguém se preparou. Né? Eu lembro no Réveillon, todo mundo estourando fogos ali na Beira-Mar, aqui em Florianópolis, lotado, ninguém imaginava o que a gente ia enfrentar em 2020. Então, a gente precisou se adaptar. E com essa migração para dentro de casa veio o estresse, ele é natural de uma situação nova, tinha incerteza, né? Então todos os colaboradores acredito que em algum momento tiveram medo de perder o emprego, em qualquer companhia, alguns chegaram a perder o emprego propriamente dito, né? Então, e a gente precisou desenvolver novas habilidades. Eu lembro que na primeira semana de home office, eu acho que eu trabalhei umas 13 horas, porque eu não entendia como que eu gerenciava esse tempo, então eu sentei a minha bunda na cadeira às 7h30 da manhã, eu fui parar, era 9 horas da noite, 9h30, a semana inteira, e aí foi uma estafa inicial. Isso tudo influencia no relacionamento com o cliente final, porque mais uma vez, né, a maneira como você atua dentro de casa, ela vai refletir, de alguma maneira, na tua entrega para o teu cliente. Né? E quando eu falo dentro de casa, agora no sentido empresa, não no sentido home office, né, mas como você trabalha dentro da tua empresa, ele vai transparecer lá na ponta. Então, esses processos internos, eles são muito importantes, muito importantes. Então, eu não consigo falar de canais e tendências para 2021 se eu não olhar para dentro de casa e como que a gente está organizando a casinha. E nesse cenário, o que se destaca, né, na gestão de ambiente, gestão de cultura, gestão de clima, são as soft skills, né, um termo que a gente não ouvia tanto também antigamente, mas que ele começa a aparecer agora, porque soft skills são aquelas habilidades que elas porventura não vão aparecer no currículo, são as habilidades que não vão estar no teu perfil do LinkedIn, por mais que algumas pessoas escrevam, mas elas vão se demonstrar na prática. Né? Então eu estou falando aqui de inteligência emocional, resiliência, equilíbrio, né? Administração da pressão, gestão do tempo, são soft skills que são essenciais nesse contexto de pandemia, nesse contexto de quarentena e nesse contexto de qualidade no atendimento. Então como que a gente vai entregar um serviço de qualidade? Esse processo todo, ele exigiu muito dos colaboradores esse desenvolvimento dessas habilidades. E essas habilidades, sendo bem trabalhadas, unindo com ferramentas digitais que vão te entregar os meios para você entregar para o seu cliente os resultados, desenvolve a consciência digital. Né? Então, os hard skills, como processamento de dados, coleta de dados, execução de funções, isso tudo
o processo de quarentena desse ano 2020 acelerou. Então, muitas empresas automatizaram alguns processos, colocaram ferramentas e plataformas para aquilo que era trivial, e aí passou para o colaborador a missão analítica e interpretativa dessas situações. Então, soft skills e essa consciência digital, que é a união, né, de você usar uma ferramenta que a empresa te disponibilizou para o trabalho em casa, com as suas habilidades de liderança, resiliência, inteligência emocional, interpretação analítica, formam essa consciência digital, que hoje, eu diria que hoje é o principal recurso, o principal fator X, eu posso chamar assim, nas empresas, porque quem não tinha essa habilidade precisou e está buscando esse aprimoramento, quem já tinha ficou em evidência, essa habilidade ela ficou aguçada, ele precisou também trabalhar. Então, é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida, né? Então, as soft skills, elas podem ser desenvolvidas, né? Então as pessoas podem treinar a inteligência emocional, elas podem treinar gestão do tempo, elas podem treinar uma palavra que surgiu, e na minha área, como CS, como Customer Success, ela é muito evidente, que é a empatia. Então, com certeza. Esse cenário, ele traz tudo isso à tona, e essas mudanças internas, elas precisam ser bem executadas, para que isso reflita lá nos indicadores dos teus clientes. Então, um colaborador satisfeito que teve essa gestão, ou pessoal, ou do seu líder, né? E aí eu trago para os líderes também essa missão. Mudança de cultura organizacional, ela acontece quando todo board compra essa mudança. Então, essa adaptação, esse olhar humano para dentro da empresa, ele vem de cima para baixo também, ele nasce, às vezes, no coração e na mente dos colaboradores que estão na base, mas ele precisa vir também da autogestão, desculpa. Então, esse ambiente, ele propiciou e ele evidenciou que soft skills e consciência digital são muito importantes para a gente entregar um serviço de qualidade lá na ponta, né? Isso agrega valor no teu produto, isso agrega valor no teu serviço, né? Com colaboradores satisfeitos, com certeza vão entregar um resultado muito maior. Então, esse mindset, ele precisa estar criado nas empresas, criado nas várias camadas que as empresas possuem, e o lugar silencioso dos prédios vazios desenvolveu uma habilidade, né, e uma demanda e uma necessidade dos colaboradores em se adaptar nesse processo. Então, a adaptação não só da empresa ao cenário econômico crítico, mas a adaptação também do colaborador, né, a adaptação da pessoa, né, consigo mesmo nesse cenário de crise, né, Vitor? Com certeza. Né? E puxando essa questão de que o cliente, de certa forma, ele se torna soberano, né? A gente podia chamar ele de o poderoso chefão? Boa chamada, Vitão. E eu acho que isso é muito claro para a maioria das empresas, das pessoas que trabalham nelas, né? Que o cliente é realmente o chefe que determina o futuro da empresa. E como você falou, uma reclamação de um cliente fala muito sobre o que está acontecendo internamente, né? Exatamente, assim. Mais um filme aí que meu Deus do céu, né? Poderoso Chefão é um clássico. E aqui, diferente do filme, né? Mais uma vez, é só o título, né? Não somos uma máfia. Mas o cliente no centro. O cliente no centro é muito importante. O cliente no centro, é como você falou, as empresas, talvez 2018, 2019, começaram a olhar esse tema com mais carinho. Customer Centric passou a ser um jargão que começou a aparecer em muitos materiais. Mas 2020, mais uma vez, acelerou essa preocupação, né, de trazer ele para o centro. A primeira fala minha, eu falei muito do cliente interno. Falei, né, desse colaborador, de como que a gente tem olhado o desenvolvimento do colaborador para atender essa nova demanda. Porque o que aconteceu? O cliente mudou a sua jornada. O cliente lá na ponta, ele teve que se adaptar. Nós, enquanto clientes, tivemos que nos adaptar, né? Dos serviços mais triviais. A ida num supermercado, que você vai de máscara, você faz um autosserviço num caixa que você não fala com alguém, você pesa mesmo, você passa o cartão de crédito e paga, chega em casa, tira um álcool em gel, limpa todo o produto antes de guardar dentro dentro do seu armário, né? Então, a gente mudou a jornada por um motivo de segurança, por um motivo de sobrevivência, e isso impacta diretamente em como que as empresas se adaptaram a esse processo. Então, como eu mencionei com o exemplo de supermercado, e supermercados na minha casa aqui, né, próximos à minha casa, muitos deles colocaram o processo de autosserviço. Você pesa, você paga e você leva a tua compra embora para você ter menos contato.
Foi um processo de adaptação. Os caixas automáticos, desculpa, com pessoas atendendo, tem agora uma placa de acrílico para eu continuar. Então a empresa, né, o supermercado se adaptando à nova jornada do cliente. Então, como que nós, empresas de tecnologia, você que está aí participando do webinar, que talvez não seja uma empresa que tem um contato direto com o consumidor como um supermercado, mas você tem um contato indireto através de plataformas, você tem um produto SaaS. Nós, da Code7, tivemos todo esse processo por sermos uma empresa que fornece produtos dessa natureza, né, de tecnologia, produtos e softwares na nuvem. Como que a gente se adaptou a todo esse processo? Eu falo por mim aqui que a minha equipe de CS, a gente fez muito exercício disso. Qual que é a jornada do nosso cliente? Ele vem do marketing, ele passa por aqui, tem essa entrega de bastão, e a gente trouxe ele para o centro. A gente trouxe ele para as tomadas de decisão. Então a gente precisou entender qual que era o comportamento do nosso cliente antes da pandemia e qual que passou a ser o comportamento dele após o famigerado março de 2020. Trazendo ele para o centro, a gente precisou olhar para dados. E esse é um tema que ele é vital, eu diria assim, já não é nem mais diferencial, ele é vital. A gente ser data-driven, a gente ter o direcionamento pautado em informações, em dados, sobre o nosso cliente, sobre a jornada dele. E qual que é a maneira de começar, né? Cara, de uma planilha de Excel a um papel de pão, se você começar a medir algumas coisas, você vai ter informações muito ricas sobre o teu cliente. Nós aqui da área de CS, a gente começou um movimento de, cara, a gente precisa fazer uma NPS, a gente precisa começar do básico, vamos fazer uma pesquisa de satisfação. Cara, foi o nosso primeiro passo. A gente precisa ouvir o nosso cliente. A gente fez a primeira rodada de NPS da Code7 foi dentro da pandemia. E a gente começou a entender um pouquinho melhor como o nosso cliente estava se relacionando com a gente a partir desse indicador. Mas você não precisa esperar uma NPS. Por exemplo, no nosso caso, a gente vende plataformas de atendimento. Se a gente lê as mensagens, ouvir os áudios dos nossos clientes, a gente já vai ter muita informação sobre como o nosso cliente está usando a nossa plataforma, a quantidade de acesso. Então, às vezes a gente fica esperando alguma ferramenta mágica para coletar dados e você pode olhar para o teu próprio produto. Né? As interações que os nossos usuários têm, usuários que usam a nossa plataforma, que relatórios que eles mais tiram. Eu não preciso de uma NPS para saber que está faltando algum relatório ou tem algum relatório obsoleto. Então, nós, enquanto corporação, temos acesso a esses dados e a gente precisa direcionar as nossas ações para cima disso, para a gente conhecer quais estímulos e quais canais fazem sentido para a nossa empresa. Né? Por isso que eu deixo essa pergunta para você que está assistindo. Quais canais e quais estímulos o teu cliente responde? Não necessariamente você colocar um chatbot vai resolver a tua vida. Né? Eu quero ir para o WhatsApp, eu quero ir para o WhatsApp, mas o teu cliente é um cliente que tem um perfil que o WhatsApp talvez não seja o melhor canal. Você conhecer ele é muito importante. Eventualmente, digitalizar para a empresa X não faz sentido, mas ter um procedimento seguro, por exemplo, supermercado. O delivery de supermercado é um canal legal? É um canal legal, mas eu, Rafa, gosto de pegar a laranja e ver a qualidade da laranja, porque eu não sei se o cara que vai pegar para mim e trazer em casa vai trazer com a qualidade que eu espero. Então, eu sou um cara que para um mercado, né, para esse nicho de compra, eu vou presencial mesmo durante a pandemia, com segurança. Então, esses processos são importantes. Quais estímulos eu respondo? Então, se eu chego no supermercado e eu vejo todo um aparato de segurança, luvas, álcool em gel, afastamento, medidas de controle num cenário específico para um canal humano, né, que eu gosto de ir lá e pegar na mão e experimentar o processo de compra, ele faz muito mais sentido para mim do que um WhatsApp muito bem elaborado para essa empresa. Então, conhecer o cliente é essencial. A gente não consegue tomar decisões corretas se a gente não conhecer bem esse cliente no dia a dia e através de pequenas ações, né, Vitão? Com certeza. Mas agora, a gente às vezes faz tudo certinho, mas mesmo assim alguma coisa falta. E o que pode ser isso é a era do gelo do atendimento. É isso aí. Ice Age. Esse tema aqui, Vitão, ele é muito importante. Como eu falei, assim, você precisa conhecer o teu cliente, precisa conhecer os canais que fazem sentido para ele. E eu vi muito movimento na nossa carteira, e sempre os cases que eu vou trazer aqui no nosso webinar são cases que a gente eventualmente vivenciou com a nossa carteira de clientes na Code7. Então, de março para cá, as buscas e as pesquisas sobre WhatsApp, sobre digitalização, sobre usar meios de inteligência artificial para os canais de atendimento, elas assim, triplicaram, quadruplicaram, bombou. Clientes que já estavam na base ativos, clientes que vieram novos, todo mundo procurando autosserviço, soluções digitais,
e alguns implementando a toque de caixa, assim, desesperados, porque é o cenário da incerteza que eu falei lá no início. Então, toda incerteza, ela gera uma ansiedade, gera uma angústia, e a gente quer resolver rápido. Então, esse cenário de crise, ele também traz disso. Assim como você tem que ser rápido para se adaptar e continuar gerando negócio, eu costumo dizer que às vezes a gente tem que ir devagar porque está com pressa. Então, a escolha do canal que você vai usar, ela é muito vital para a tua marca. Você pode queimar a tua marca se você escolher um canal e não tiver o processo para atender a demanda daquele canal. Meramente liberar um canal de WhatsApp, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho de WhatsApp daqui a pouco, liberar um canal de WhatsApp quer dizer, né, ou vai significar que o resultado das suas vendas vão aumentar. Talvez seja até o contrário, você vai colocar um canal mal desenhado, um canal frio, e você vai perder o teu cliente, a empresa XPTO colocou o WhatsApp, mas não tem um chatbot inteligente, ninguém me responde lá, eu fico 18 horas para ter uma resposta. Então, esse processo ele é muito delicado, porque assim, a digitalização ela é um caminho sem volta. Daqui a pouco eu vou mostrar uma matriz que a McKinsey desenvolveu nesse processo de pandemia, que é uma matriz de tecnologias que vieram para ficar, né, que depois que acabar essa pandemia, que ela vai acabar, a gente não vai viver de máscara para sempre, mas depois que passar essa crise, o que fica, né? E o que não fica, o que é momentâneo. Mas a digitalização ela é um caminho sem volta. E para isso a gente precisa escolher bem os parceiros. Né? Então, escolher parceiros que tenham experiência, escolher parceiros que saibam o que estão fazendo. Ninguém é bom sozinho. Eu sempre digo isso, cara, ninguém é bom sozinho. A Code7 é especialista em produtos, em serviços de atendimento, em softwares para atendimento. Mas a gente não é uma empresa que desenvolve softwares financeiros. Então eu preciso contar com uma empresa que me forneça um software financeiro estável, robusto, e eu não quero desenvolver em casa isso. Então, escolher o parceiro estratégico para a minha empresa, para uma gestão financeira, é importante para a Code7. Para empresas que estão no mercado, se você é um varejo, se você é uma empresa de software, uma empresa fintech, canal de atendimento não necessariamente é o teu core. Então, você vai precisar procurar parceiros que tenham essa expertise, essa experiência, e escolhendo um bom parceiro, nada melhor do que um bom teste. Então, teste. Né? Tudo que a gente for fazer precisa ter muito teste. Eu adoro o teste AB, né? Faz um teste AB, pega uma base com um perfil semelhante, para essa base coloca o canal digital, para essa base não coloca, para essa base coloca IA, para essa base não coloca, para você cruzar dados. Mais uma vez, né? Direcionado para dados. Então, testar essas ferramentas, elas são mais importantes do que simplesmente colocar. Às vezes, a ânsia do resultado, e isso é cultural, a gente é imediatista. Né? O brasileiro é imediatista. Eu adoro futebol, né? Então, acompanho futebol. Técnico de futebol, acho que é uma das piores profissões do mundo, porque o cara fica 1 mês, 2 meses na empresa, se ele perder 3, 4 jogos seguidos, ele é mandado embora. Porque o brasileiro é imediatista. A gente não consegue esperar a semente germinar, você regar aquela semente e você poder colher ela depois, porque você já quer o resultado de 1 ano em 1 mês. Então essa pressa, às vezes ela queima etapas, e isso é muito crítico quando a gente fala de atendimento final com os clientes. Então, os autosserviços, eles são essenciais. Eu acredito que não vamos voltar, né, mais a como era antes. Então, chatbots, URAs inteligentes, esse é o caminho, a gente não vai voltar para um passo anterior, mas a gente precisa ter canais inteligentes. Então, os canais que a gente está colocando para o nosso cliente, ele precisa entregar o que o cliente espera. E, sobretudo, equilibrar esse atendimento. Então, a mescla entre o artificial e o humano, já dando um spoiler do slide final, falando de spoiler, né? A mescla, né, o equilíbrio entre o tech e o fator humano vai ser o diferencial para 2021 para as empresas que querem ter sucesso na relação com o cliente. Então, esse equilíbrio é muito importante. Ouvir várias áreas, ouvir opiniões antes de colocar em produção. Então, para você fugir dessa era do gelo, de ser um canal frio, precisa testar, precisa ter humildade em ouvir críticas. Né? Quando você se rodeia de pessoas que só te elogiam, é o pior cenário, né? É bom ter opiniões diferentes. A diversidade de opiniões é o que vai fazer a gente crescer. A gente vive hoje muito polarizado, né? O mundo de hoje é muito polarizado. Eu gosto do vermelho, não gosto do azul. E quando a gente ouve opiniões diferentes, sobretudo num canal que você vai entregar para o seu cliente, isso vai trazer informações muito ricas. Isso vai trazer a diferença para a empresa que vai ter sucesso da que não vai ter sucesso. Com certeza. Eu vou, antes de a gente falar, só esqueci do próximo slide, que é muito importante, que eu citei ele, que é essa matriz. Essa matriz aqui, pô, achei um material muito, muito rico da McKinsey, que traz, eu não sei se está bem legível aí na transmissão, mas é uma matriz sobre
crescimento, né, do uso de uma tecnologia versus a tendência dessa tecnologia continuar depois da crise. Então, algumas tecnologias surgiram durante a pandemia e elas foram sensacionais. A gente trouxe aquela sensação de, putz, eu sempre precisei disso e não sabia. Eu não vou me debruçar sobre a metodologia que a McKinsey utilizou, mas eu quero falar sobre o resultado que essa matriz traz, e é legal a gente aplicar nas nossas empresas para entender para onde que eu devo colocar minhas energias para 2021, para essas plataformas que eu contratei no ano de 2020 durante a pandemia. Então, por exemplo, ele traz aqui, são algumas tecnologias que são interessantes agora, mas talvez depois da crise ela não tenha um potencial de continuidade. Então, plataformas de videoconferência, a gente bombou, né? O crescimento de Zoom e Google Meet cresceu mais de 900% de março a outubro. As empresas correram, a gente correu, a gente foi atrás de plataformas de videoconferência, todo mundo foi. A tendência disso depois continuar forte, segundo esse estudo da McKinsey, não é tão grande. Porque depois que as pessoas voltarem para os prédios, cara, vai ser importante, porque o home office vai continuar acontecendo, mas ela perde sua importância porque a gente vai estar novamente, os prédios vazios lá do início da nossa fala vão estar cheios de novo, né? Uhum. Por outro lado, a gente vê que tem alguns que vão crescer, né? Eles cresceram durante a crise e vão continuar crescendo depois da crise. O exemplo que ele traz aqui é a telemedicina. Então, a telemedicina é algo que trouxe, né, a telemedicina especialmente para a saúde mental, atendimento de psicólogos por videoconferência, atendimentos da própria Covid através de videoconferência. Então, esse é um mercado que, olhando os dados que vieram e olhando a projeção desses dados, é um nicho que vai continuar crescendo pós-pandemia. Então, acelerou o roadmap e vai continuar crescendo. Então, esse quadrante, se você fizer o estudo na tua empresa, você vai entender que esse é o cara que você vai continuar investindo para 2021. Agora, outras tecnologias talvez voltem ao antigo normal. Por exemplo, o delivery de restaurante. Hoje os restaurantes, um restaurante e lanchonetes foram muito impactados durante a pandemia. E investiram em delivery. Então, cresceu exponencialmente, porém, passando a crise, vão voltar a abrir as suas portas, e esse é um canal que talvez diminua para alguns restaurantes. E por último, né, o quadrante de baixo crescimento durante a crise, mas que tende a se manter crescendo pós-crise, aplicativos de bem-estar social, aplicativos de saúde mental. Eu mesmo baixei o Calm e recomendo, é um aplicativo muito legal, né, um aplicativo para você fazer meditação guiada, para você ter um momento para você acalmar o teu cérebro. São potenciais que vão continuar crescendo. Então, essa matriz aplicada na tua empresa ela é muito importante para você saber aonde investir para 2021 também. Maravilha. E legal. Agora a gente chegou no terceiro ato do webinar, né, com uma odisseia. Não é 2001, mas sim 2021. Uma odisseia no atendimento. Boa, eu soltei o som em cima da tua fala aí, né? Desculpa, cara. Não, foi tranquilo. Mas agora que a gente falou sobre tudo isso, um compilado de informações, né? O que a gente pode esperar desse próximo ano? Quais são os principais pontos que tu pode destacar pra gente? Legal. Então, esse é um filme bem cabeçudo, né? 2001, Odisseia do Espaço, é um filme assim, tem que estar a fim de assistir, né? Ele vai dar sono, eventualmente, mas ele é um filme que traz muita mensagem, né? Ele é um filme que vai te dar algumas mensagens implícitas, né? Diferente dos outros, esse aqui eu até deixei algumas referências mais diretas ao filme, porque é um filme que traz muita aplicação prática, né? Então, falando de 2021, uma odisseia no atendimento, né? Até fiz um trocadilhozinho aí, quem me conhece sabe que eu gosto de trocadilhos. Fiz um trocadilho, mas por quê, cara? Porque, cara, pautado no 2020, a gente tem uma expectativa sobre 2021 de ser uma odisseia, de ser um ano de muitas descobertas, um ano de muitas aventuras, né? E a gente vai precisar se posicionar nesse 2021. Então, eu queria investir esse tempo final aqui, compilando tudo que a gente falou. A gente começou lá atrás, né, olhando fatores históricos, como em outros momentos de crise a humanidade, as empresas se adaptaram, como que os prédios vazios e olhar para dentro de casa, né, para o colaborador, para o fator humano, para a consciência digital, fazem a diferença para entregar o resultado para o cliente. Olhando para 2021 e quais são as tendências nesse relacionamento, eu traria nesse primeiro tópico, né, que eu classifiquei ele a bordo da Discovery One, né, que é a nave do filme. Uhum. O que a gente vai descobrir nesse ano? E o primeiro ponto que eu destaco para 2021 é um foco no design
de processos e produtos. Por que no foco no design de processos e produtos? O quesito segurança, ele ganhou muita força em 2020. Então, clientes querem se sentir seguros nas relações com seus clientes. Então, o foco no design, na jornada do cliente, em como esse cliente vai ter segurança ao longo do teu processo, ele é um fator que vai fazer diferença para 2021. Então, seja ele no processo humano, indo na tua loja, indo no teu estabelecimento, indo na tua empresa, indo no caixa da tua empresa, quanto em outras plataformas, aí falando de segurança digital, a gente vai falar um pouquinho de LGPD também, que é um fator de sucesso para 2021. Então, esse processo, esse mapeamento, esse estudo end-to-end da jornada do teu cliente, ele é essencial para 2021, pensando em segurança. Então, se você tem pontos de contato com o teu cliente em lojas físicas, a segurança vai ser o fator diferencial. Então, 2021, olhando o offline, antes de entrar no online, olhando a relação offline, né, de ter o toque humano, a segurança vai ser essencial. Se a tua empresa não passa uma mensagem de segurança, o cliente não vai na tua loja. Se ele não perceber que você está tomando medidas de limpeza, medidas de higienização, de esterilização, ele não vai. E esse é um fator que, segundo os estudos mostram em pesquisas, mais de 80% da população projeta isso como algo que não vai mudar. Ele vai olhar as empresas que mantiverem esse tipo de comportamento depois da pandemia como um diferencial. Então, olhar o processo é extremamente importante. Olhar o produto, olhar o serviço é extremamente importante. Então, garantir a segurança do cliente e a segurança do empregado também. Porque os clientes estão cada vez mais olhando como que a empresa trata o seu colaborador. Então, de nada adianta você colocar toda a medida de segurança para ele se relacionar com o teu produto, com o teu serviço, mas ele olhar para a tua empresa e a tua empresa, ele olhar para a tua empresa e a tua empresa não cuidar do colaborador da mesma maneira. Né? Então, essa mensagem de discurso e prática, ela vai estar muito em foco para 2021. Então, foco no design, foco nos produtos. Migrando agora para os canais digitais, né, Vitão? O online. Então, o online. Exatamente. Cara, chatbots. Cara, tem muito chatbot no mercado, né? Tá todo mundo olhando para isso. A maioria dos chatbots, eles são FAQ-bots, né? São perguntas e respostas simples. Mas construir esse canal com inteligência, procurando automatizar aquilo que é simples, automatizar aquilo que faz sentido ser automatizado, é um caminho para 2021 sem dúvidas. Né? A gente precisa olhar com carinho, precisa olhar qual que é a melhor jornada desse cliente no meu canal digital de chat, no meu canal digital de voz, né? Automações com audiobots. Como que eu faço uma URA inteligente, como que eu faço um autosserviço através de uma URA num receptivo, ou um agente virtual fazendo alguma confirmação de exame, confirmação de agenda. Usar esses fatores de digitalização de uma maneira muito inteligente. Então, esse é um caminho sem volta, né? Trabalhar em cima de speech analytics, pegar recursos de voz e fazer uma análise sobre tonalidade, palavras que mais aparecem no teu atendimento. Cara, esse é um caminho para 2021 que vai crescer com bastante força também, tá? Terceiro ponto que eu coloco aqui, eu destaquei, são alguns pontos, são, deixa eu ver aqui, 3, 6, 8 pontos, eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido neles aqui para a gente não se estender, mas o terceiro ponto que eu coloco é investir em conteúdo inteligente nos canais. As empresas cresceram mais de 20%, né, nesse período de pandemia. Esse aqui é um estudo que eu peguei junto no material da Zendesk, tá na internet também, é bem legal, que fala sobre o investimento das empresas em conteúdo para helpdesks e FAQ. Então, mais de 20% das empresas, 1 em cada 5 das empresas nos Estados Unidos, contrataram pessoas para criação de conteúdo para helpdesks, para páginas de FAQ, páginas de dúvidas. E isso é muito importante porque cada vez mais o teu cliente vai estar no canal digital. Então, se ele for num FAQ e resolver a dúvida dele, é menos uma ligação ou é menos um interrompimento de um canal que você pode deixar para um conteúdo mais rico. Então, tratativas simples, repetições, você precisa dar um F5, cara, deixa no teu FAQ, deixa no teu helpdesk, investe num conteúdo de qualidade. Então, investir nesses canais, investir em pessoas para a geração desse conteúdo é muito importante. O data-driven que eu falei, cara, 2021 precisa ser, né, se você quer ter antecipação, você precisa conhecer a tua base de clientes, conhecer o relacionamento da tua empresa com a tua base. Então, olhar dados, mensurar, prever, se antecipar, sem sombra de dúvidas, é muito importante. Então, ter data science, analytics, saber cruzar esses dados, que dados são essenciais, é um caminho sem volta também. Então, muita atenção em 2021. Personalização do atendimento.
É uma outra tendência para esse ano que inicia. Então, aquele equilíbrio que eu falei, né, de como você coloca, né, para você fugir de um canal frio, ele é muito importante, porque personalizar o teu atendimento não quer dizer só chamar o cliente pelo nome, né? Personalizar o atendimento é entender o que teu cliente responde naquele canal. Então, eventualmente, chamar pelo nome para o teu cliente não vai fazer diferença, né? Se o teu chatbot chama de Rafael ou chama de prezado cliente, mas se ele entende a jornada daquele nicho de cliente ou daquele perfil específico que chegou, e a partir de alguma identificação que ele fez, seja pelo número de telefone, pelo CPF, você já vai dar uma entrega personalizada. Então, esse cuidado com como a tua persona, né, criar personas do teu cliente, como a persona do teu negócio se relaciona com a tua marca, para você personalizar, então, para um perfil de clientes é essencial para 2021. E outro ponto que eu mencionei, segurança e segurança da informação. A LGPD é um tema que não volta mais, né? Um tema que veio para ficar. Então, e o dado vai ser uma moeda essencial nessa negociação, o dado do cliente. Então, empresas que têm procedimento de segurança de informação, que respeitam o espaço do cliente, que respeitam os dados, que não coletam dados desnecessários. Se você não precisa coletar o CPF, não colete. Né? Se você não precisa coletar data de nascimento, nome, CPF, não colete. Né? Você não precisa se expor dessa maneira. Então, a não ser que seja essencial para o teu negócio, vai atrás disso. Mas se não for, você vai dar esse respeito para o cliente. Então, a aderência à LGPD, aos processos internos, é um caminho também para 2021 essencial. E os dois últimos aqui para encerrar essa fala, e antes de eu falar do fator humano ali para a gente ir para o encerramento, é a consolidação do canal WhatsApp, e aí eu já mesclo com o Omnichannel. Então, o WhatsApp cresceu de março a outubro, né, isso também na pesquisa de mercado que a Zendesk disponibilizou, cresceu mais de 200%. Então, de março a outubro, as empresas correram para o WhatsApp. E o WhatsApp veio para ficar e, sobretudo, com a API oficial, usando os recursos oficiais do WhatsApp. Então, é uma tendência para 2021, é um mercado que o brasileiro está no WhatsApp, né? É o normal das mensagens, né? Exato. É o canal que a gente está. Então, olhar isso e ter um omnichannel de verdade. Né? Ter uma plataforma que centralize voz, WhatsApp, chatbot, web chat, e-mail, porque isso traz maior eficiência, menor custo e melhor experiência do cliente, né, Vitão? Então, olhando tecnologia, assim, olhando tendências para 2021 sobre canais, eu, Rafa, com a experiência que a gente tem dentro da Conte7, apontaria o canhão para esse lado, né? E na outra mão, trazendo assim o ponto de equilíbrio entre o tech e o fator humano, né, que tendências que a gente tem humanizando as coisas, porque a pandemia e a quarentena, ela trouxe a frieza para os relacionamentos, né? A gente se conversa por vídeo, deixou de ter o calor, deixou de ter o toque, e isso esfriou muito as relações humanas. Então, para 2021, as empresas que olharem o fator humano com carinho também vão ter um destaque no relacionamento com seus clientes finais, né? Vão gerar negócio. Então, ter essa conexão é muito importante. E aí eu destaco 7 pontos que eu vou ser bem breve aqui. É empresas que têm um propósito, né? Então, se a tua empresa ainda não sabe para que ela serve, né? O que resultado que ela entrega no mercado, corra, né? Você precisa entender o propósito. Os colaboradores ficam engajados quando entendem o propósito da empresa, né? Então, por que eu existo e qual que é a minha posição? Quem tem essa posição bem definida e bem clara, ela tem uma posição singular já para 2021 para crescer, para desenvolver. Um outro ponto de fator humano, de fator mais subjetivo, a agilidade, né? A gente precisa ser ágil. Então, ágil na comunicação, ágil na resolução, ágil nas entregas. Sermos ágeis é um fator diferencial para 2021. Terceiro fator essencial para 2021, experiência humana. Então, potencializar essas conexões, potencializar momentos em que a gente, por mais que esteja no isolamento social, se conecte, né? Que a empresa se conecte. Então, valores humanos cada vez mais em evidência. Um quarto ponto que eu trago, confiança. Então, a tua marca tem que dar essa credibilidade, tem que passar essa credibilidade de discurso e prática. Então, eu não posso falar e não fazer, eu preciso ter conexão disso. Então, a confiança e entregando valores para a sociedade, entregando valores para a carteira de clientes é muito importante. Um quinto ponto que eu destacaria, participação. Então, uma empresa engajada, né, uma empresa que engaja o cliente nas mídias sociais e que engaja o colaborador nas ações para 2021 vai ter também um fator X aí que é um diferencial mesmo, né, que é a participação de todos, vestindo a camisa, o cliente interagindo, tendo uma boa relação nas mídias sociais, é fundamental. Um sexto
Um sexto ponto que eu destacaria são as fusões. O que eu trago por fusões, né? É uma visão de parcerias, né? Então, cruzar fronteiras, né? Falando um pouquinho de filme ainda, né? Fazer crossovers, né? Então, Code 7 com outras empresas parceiras fazendo um negócio para o cliente que elas têm em comum. Cara, isso vai dar a diferença, né? Você vai quebrar aquela competitividade burra e vai trazer valor na tua entrega de serviço. E por último, e não menos importante, talentos, né? Então, as empresas são feitas por seres humaninhos, né? São feitas por pessoas. Então, desenvolver talentos na empresa, né? Captar talentos e investir no capital humano. Então, pessoas fazem a diferença, né? Não adianta nada você ter um chatbot maravilhoso se não tiver uma curadoria por trás dele, pessoas que estão olhando para cuidar daquele chatbot. Então, investir em talentos. Eu destacaria esses fatores, né, de tecnologia e fatores humanos, né, subjetivos para 2021, Vitão. E aí eu encerro minha fala, passo para você, porque eu estou no limite do tempo aqui. Maravilha, Rafa. Não, acho que foi muito bom esses pontos que tu trouxe para a gente mesmo, não podia faltar. Então, pessoal, agora a gente vai abrir um espaço para perguntas. A gente já tem algumas aqui, eu acredito, mas vocês podem continuar perguntando que a gente vai respondendo. Beleza? Então, assim, não tem problema, tem um delayzinho aqui, mas podem ficar perguntando que a gente vai responder, beleza? E aí agora a gente já começa com essa pergunta do Giovanni. High-tech, high-touch é muito mais do que um jargão. Vai continuar e evoluir mais ainda pós-pandemia? Muito boa pergunta. A pergunta foi do Giovanni, né? Isso. Legal. Isso, deixa lá na telinha aí, só para eu não esquecer quem perguntou. Boa pergunta, Giovanni. Sim, muito mais do que um jargão. É um desafio, sobretudo, implantar esses processos, né? E no pós-pandemia, com certeza, vai evoluir. Os processos high-touch, onde você tem muito contato com o cliente, eles fazem sentido para alguns nichos de negócio. Então, se a tua empresa demanda que tenha, por exemplo, se o teu atendimento, vamos falar de CS, né? Falar um pouquinho de Customer Success. Se a tua empresa entrega um serviço de consultoria, né, um serviço que precisa ter um key account olhando esse cliente, o high touch pós-pandemia vai com certeza continuar. O que você vai ter que fazer é uma adaptação dos canais. Talvez a empresa vai ter que disponibilizar ferramentas para esse colaborador continuar o seu atendimento high touch. Né? Então ele vai ser sim um high tech com high touch, porque a tecnologia necessariamente vai ter que conectar com o teu modo de trabalho. Né? O que acontece é que a tendência do low touch e do tech touch crescer é maior do que a do high touch crescer se o teu negócio permitir isso. Se o teu negócio permite que você automatize entregas de relatórios, entrega de informações, com trilhas de automação através de algum CRM, através de uma plataforma, a tendência para 2021 é você investir mais nisso, para você crescer mais na tua base e ter um processo mais escalável. Mas se o teu negócio exige que seja consultivo, a pandemia não vai mudar isso, o que você vai ter que se adaptar com as tecnologias para entregar ainda esse conteúdo high touch pós-pandemia, sim. Então, o olhar cruzado de tecnologia e processo, ele é essencial para 2021. Maravilha. Agora uma pergunta do Leonardo. Rafa, você acredita que a criação de um novo produto por uma empresa com as empresas características do carro-chefe, visando uma ampliação do público-alvo, é uma boa estratégia para o CNPJ? Olha, boa pergunta, hein, Léo? Deixa na telinha pra gente ali. Citando esse case da Copenhagen e Brasil Cacau. Legal, excelente pergunta. Ele faz bastante sentido, né? Eu, Rafa, particularmente acredito que criar alguns produtos versus o cenário é um processo de adaptação. Então, se você tem um novo perfil de consumo, por exemplo, o que apareceu de novo comportamento durante a pandemia, né? Pessoas da classe A, esse é um dado que eu acabei não compartilhando antes, mas ele é bem relevante. Perfil de compras durante a pandemia, isso é um estudo da Google, também está disponível na internet. Depois, vamos achar um jeito, Vitor, de disponibilizar esses materiais, acho que é legal a gente mandar depois, claro, que são conteúdos bem ricos, né? Nesse estudo da Google, o que mostra? A classe A, durante o período de pandemia, passou a comprar coisas de alto afago, meio que para superar esse período de crise. Então, o perfil de compra passou assim, pessoas compraram a comprar mais joias, mesmo que não estejam saindo tanto. Porque a compra da joia, estou usando a joia aqui, que é um produto de alto valor, a compra da joia dava um alto afago
para ela que mesmo durante a pandemia, um cenário de dificuldade, ela estava tendo um prazer. Porém, a classe C, ela passou a comprar as coisas de subsistência com maior frequência, porque a preocupação é em se manter, então alimentos, coisas dessa natureza. Então, os perfis, e isso é um perfil do nosso país, né, a diferença de classes sociais, né, a concentração de riqueza em poucas classes, as classes mais altas, ele ficou muito mais evidente durante a pandemia. Então, a pandemia, ela aguçou a desigualdade social. Consequentemente, gera oportunidades de produtos novos para determinadas empresas. Para a classe A compra de produtos que são considerados supérfluos, ela aumentou porque as pessoas precisavam liberar o hormônio da endorfina, da alegria, porque tá chato ficar em casa. Então, receber um delivery, tocar o telefone, chegou a tua encomenda, libera prazer. Ainda mais quando a pessoa tem condições. Então, esse perfil, as empresas que atendem esse nicho, tem uma oportunidade de criar um produto específico ou especial para esse momento. Agora, a classe C, classe D, que não tem essa regalia e que é a maior parte da nossa população, ela focou muito na compra de subsistência, ela focou muito em comprar aquilo que é essencial, e isso pode gerar também oportunidade para as empresas que atendem esse público a fazer packs, né? Então, ao invés de, eu faço packs de produtos essenciais com desconto, se você comprar no volume, eu lembro no começo da pandemia, né? Acabou papel higiênico, acabou álcool em gel, todo mundo fazendo estoque em casa, porque a gente não sabia o que vinha, né? Mas o raciocínio, né, de racionamento e provisão, ele cresceu muito mais nesse perfil de classe C e classe D. Então, esse olhar, né, para esse público, entendendo a resposta dele para a tua empresa, ele é muito estratégico e sim faz sentido se eu quero criar um produto novo para essa oportunidade. Agora, se a tua empresa quer expandir, eu quero cruzar todas as classes sociais ou todos os perfis de público, faz sentido sim ampliar e olhar a criação de novo produto para outros segmentos. Porventura, eu acharia mais inteligente focar em alguns nichos que a tua empresa já tem sucesso, né? Acho que esse seria uma percepção minha nesse processo. Beleza. Agora a pergunta da Júlia. Rafa, os roadmaps devem ser alterados com base no que os clientes pedem em todos os cenários? Essa é uma pergunta que eu sou suspeito, né? Ali ela diz, ela diz como eu sei o que priorizar, o que deve cortar fila. Legal. Muito boa pergunta. Eu, como CS, eu sempre acho que sim, sempre concordo com isso, né? Então, eu sempre estou olhando para o cliente. Mas o cruzamento dessa informação, né, da necessidade versus o que é estratégico para a empresa, ele tem que ser o fiel da balança nessa hora de tomada de decisão. Então, se perguntar para o Rafa, gerente de CS, com certeza. Né, olhando só a minha caixinha, com certeza. Tem que alterar porque o meu cliente pede. Mas olhando com uma mentalidade mais holística, né, olhando a big picture, né, levantando um pouquinho a cabeça e olhando a empresa, o que essa priorização ou esse corta-fila vai me entregar lá na frente? Esse é o principal raciocínio, né? Às vezes eu sofro de ansiedade porque eu fico pensando muito no futuro, né? Eu sofro com excesso de futuro. Tem pessoa que sofre com o passado, eu sofro às vezes com excesso de futuro. Eu tô pensando muito no futuro, e isso, Rafa, a pessoa fica agitada, né? Não dorme direito, né? Porque eu estou pensando o que a minha ação daqui vai resultar na minha vida pessoal lá na frente. Olhando como empresa, o roadmap ele deve ser alterado com o mesmo modelo mental, né? Então, se eu priorizar uma entrega agora, porque muitos clientes estão pedindo isso, qual que é o resultado lá na frente? Se eu integrar com determinada plataforma, integrar Code 7 com um determinado CRM de mercado, porque tem um cliente aqui que está pedindo, um cliente que talvez seja relevante para o meu negócio, mas talvez o pedido dele não seja tão relevante para o mercado, será que faz sentido eu antecipar? Essa avaliação ela é muito subjetiva de empresa para empresa. Se é um cliente estratégico que responde pelo 80%, 90% do faturamento, cara, vai com certeza porque ele é a galinha dos teus ovos de ouro. Mas se não for o caso, né, você tem que olhar sim a carteira e o mercado antes de tomar uma decisão de corta-fila, né? Então, a resposta que eu dou final não é com o chapéu de CS, é com o chapéu da empresa, né? Então, o que faz mais sentido para a minha empresa? Sim, faz sentido alterar a roadmap desde que isso entregue o resultado no médio e longo prazo que eu espero como empresa, né? Show de bola. Aí aqui a Andrea perguntou, os robôs estão se humanizando ou os humanos estão se robotizando? Olha, essa é uma fala muito legal, assim, e é uma preocupação que eu tenho bastante, assim, quando eu olho as relações que a gente está criando, né, dentro desse cenário de pandemia.
Eu diria que os dois, André. Eu diria que a gente está vendo cada vez robôs mais inteligentes, né? Robôs mais próximos de uma humanização, seja robôs de voz ou robôs de chats. E preocupantemente também estamos tendo humanos cada vez mais robôs, né? Então, por isso que eu falo assim, o viés para 2021 tem que estar olhando, né? Um olho no padre e outro na missa, porque a gente tem que estar olhando o processo de automatização, mas sem perder as conexões humanas. Então, você, e aqui, quem é da firma aqui sabe que eu sou muito chato com detalhes, porque eu costumo dizer, cara, o detalhe faz a diferença. Você acertar a entrega de um material interno, fizemos alguma campanha interna para os colaboradores, e você acertou que o Rafael é com PH e não é com F, é um detalhe, mas que faz toda a diferença. Né? Então, você humaniza aquele contato que é frio, né? Porque chega aqui em casa um kit, mas o meu nome está certo. Né? E para quem tem um nome que tem um PH no meio, sabe que isso faz diferença. Para quem cada vez que vai escrever um nome precisa explicar, né, que o PH não é no começo. O Victor, né? Com C. Não é Rafael, é Rafael com PH no meio. Exatamente. Cara, quando a empresa ou o cara que eu sou cliente acerta, me entrega um produto personalizado em casa, né? A gente tem case de mercado, né? A Nubank é referência nisso. Então, quando você vê esse tipo de entrega humanizada, cara, é sensacional, né? Então, a gente não pode se robotizar ao ponto de ser frio nessas entregas, mas tem que olhar também a humanização dos robôs. Então, aquele robô frio que eu falei, que é o robô que não entende, desculpe, não entendi, e aí o cliente fica estressado e começa a xingar o robô, ele precisa também ter um cuidado da humanização. Então, eu diria que é um mix dos dois. Infelizmente, a gente está se robotizando, mas vamos brigar para não se robotizar enquanto seres humanos, mas do ponto de vista técnico e tecnológico, a gente precisa ter cada vez robôs mais inteligentes também. Beleza, e agora a gente tem aqui a pergunta da Débora. Rafa, você acredita que as conexões emocionais são uma parte importante da estratégia para atrair e reter os clientes? E, legal, boa pergunta, Débora. Eu acredito muito nisso. Eu acredito, como vocês viram a minha fala, ela cruzou muito essas conexões. Uhum. Customer Centric, por exemplo, trazer um exemplo, né? A gente está no movimento Customer Centric na Code7, e eu, desde o começo, acreditei nele como uma parte muito importante da estratégia, né? Não uma fala do CS isolado, né? Porque o CS, cara, com certeza eu, minha equipe e o CS da Code7 vai falar do cliente no centro. Mas isso precisa ser parte da estratégia e aparecer lá em indicadores, porque a gente, infelizmente, o ser humano ele é muito educado na base da punição ou da recompensa, né? Então, se uma satisfação do cliente não aparecer no meu resultado de bônus pessoal, talvez eu não dê a importância inicialmente que eu preciso dar para as conexões com o meu cliente, trazendo ele para o centro. Trazendo isso para a conexão emocional, ela é muito importante como estratégia. Né? Então, o RH da empresa, a alta direção da empresa está olhando para o colaborador, vendo como ele está, se preocupando um pouquinho além, né, do que ele está entregando, mas como que está sendo o home office dele. A jornada, né, nossa triplicou, quadruplicou, né? Muitas calls que eu participo, as pessoas dá um minutinho aqui, põe no mute, porque tem que atender algum BO dentro de casa. Então, essas percepções dessas conexões emocionais do colaborador com a empresa, do colaborador com a entrega e, sobretudo, do colaborador com o cliente, do cliente com a marca, cara, ela é parte vital da estratégia para 2021, precisa aparecer. No case Code7, a gente está trazendo o cliente para o centro, então métricas de satisfação, cara, fiquei muito feliz quando a gente conseguiu colocar isso como indicador, né, dentro de casa. Então, se tem algum cliente nosso aqui, os CS estão ligando para vocês para entender um pouquinho melhor as suas respostas na NPS, porque a gente quer melhorar o processo e quer entregar um resultado maior para você. Dentro de casa, a liderança, né, olhar para a equipe, entender um pouquinho melhor o momento dessa pessoa, né, porque a conexão fria, se ela não for bem trabalhada, vai resultar em colaborador insatisfeito, entrega ruim para o cliente final e a tua métrica de satisfação vai lá para baixo porque você não está olhando o teu principal cliente, que é teu colaborador, né? Principal cliente não, teu primeiro cliente, né? Que é o teu colaborador principal, somos todos. Né? Com certeza. Outra pergunta aqui da Júlia: qual o maior desafio hoje da área de CS da Code7? O que vocês estão fazendo para superar esse desafio? Legal, Júlia. Hoje o maior desafio nosso é compilação de dados. Eu vou ser bem direto nisso, assim, porque a gente tem muito dado, só que os dados são muito soltos. Né? Então, o desafio nosso hoje é ser data-driven de uma maneira mais fácil. Hoje a gente faz, sim, uma gestão olhando para o cliente,
mas ela é muito heróica, né? Eu costumo dizer assim que a gente não pode ser herói, né? Então, até falei para minha equipe, ó, a gente vai mudar agora o mindset, a gente vai começar a deixar de ser herói, a gente precisa ter ferramentas que facilitem o nosso trabalho, precisa ter plataformas que nos entreguem resultado, a gente precisa ter a companhia toda olhando para o mesmo dado, para o mesmo indicador, para a mesma informação. Então, hoje, na nossa área de CS, o maior desafio, sim, é eu conseguir olhar para o cliente com ele no centro, mas com todas as informações dele no centro, não só quando o chamado dá algum problema, o ticket é escalado, Rafa precisa entrar na call aqui porque pegou fogo. Cara, esse é um indicador, óbvio que é um indicador, mas se eu puder me antecipar e ver, pô, o cliente XPTO está abrindo mais chamados do que o normal nos últimos 15 dias, esse dado para mim ele é muito rico, eu consigo ter ele hoje, só que é a base de muito suor. Então, e eu acredito que não é uma exclusividade da Code7, a gente é uma startup, a gente está crescendo, como várias outras startups, a gente vai fazendo e depois você vai vendo, você vai pulando etapas, né? Você coloca o CRM, depois você vê como que integra, coloca o processo, depois você vê como melhora, porque a gente precisa fazer rápido. Mas esse olhar para trás, hoje eu diria que é o maior desafio de como a gente integra bem as áreas, integra bem as informações, e o que a gente está fazendo para superar isso é não se acomodar, né? A gente está buscando muito movimento dentro da empresa, né? Eu tenho conversado muito com outras lideranças e buscando no mercado ferramentas. Então, eu acho que, mais uma vez, ninguém é bom sozinho, né? O melhor CRM de mercado o Bill Gates criou há anos atrás, que é o Excel, né? Então começa com o Excel, a gente está começando com o Excel, mas agora a gente precisa dar um novo salto aqui dentro da empresa, então a gente está indo para o mercado trazendo CRM para a gestão de CS, que vai me fazer um cockpit, vai centralizar informações e vai facilitar a nossa tomada de decisão. Então esse é o nosso momento, para 2021 espero estar setado, sentar aqui no meu home office aqui com a outra telinha aqui, deixar o cockpit na direita e trabalhar na esquerda e poder gerenciar cada vez mais por dados para ser mais inteligente nas tomadas de decisões. Né? Para pilotar essa nave. Aqui uma pergunta do Eduardo. Como medir o vínculo da pessoa com a marca? Não é complexo quantificar algo tão subjetivo para cada indivíduo que teve algum contato com o serviço da empresa? Pô, baita pergunta, Eduardo. Baita pergunta. Sim, não é algo simples, né? Não é algo tão palpável. Então, por isso que o cruzamento de metodologias ele vai te dar subsídio para você conseguir avaliar isso. Se você tem um produto, um serviço que você consegue metrificar as interações que o teu cliente tem com a tua solução, com a tua plataforma, por exemplo, é um caminho para você começar a medir essa satisfação, a medir esse vínculo dele com a tua marca através do uso. Rafa, eu não tenho como medir porque a minha entrega ela é uma entrega offline, não é uma entrega online. Então, as pesquisas, né, de NPS, os pontos de contato que você consegue mapear e medir a jornada dele vão te dar subsídios para você entender um pouquinho melhor o vínculo dele com a marca. Óbvio que ouvir outros canais, né, se a tua empresa já está no Reclame Aqui, acompanhar indicadores do Reclame Aqui, indicadores do Google, indicadores de satisfação que você tenha acesso, eles vão somar, com certeza, vão somar na tua avaliação. Mas eu diria que se você conseguir quantificar os dados que você tem das interações do teu cliente com a tua solução, ele vai te dar um dado tão rico, ou mais rico até, do que uma resposta da pesquisa. Porque, por exemplo, uma resposta de pesquisa NPS, cara, ela é muito contaminada, se eu posso usar esse termo, muito contaminada pelo momento da experiência do teu cliente com a tua marca. Então, por exemplo, se eu tive um incidente ontem no meu cliente, eu mando NPS hoje, cara, a nota vai ser 1, vai ser 2, com certeza, porque ele está envenenado, vamos chamar assim, por um incidente recente. Por mais que eu esteja perguntando para ele como que é a tua relação dos últimos 6 meses, a última experiência dele agora é negativa e a nota vai ser negativa. Do contrário também, acabei de entregar, o cara bombou no serviço dele lá, ontem, assim, 300% a mais de vendas, cara, ele vai me dar 10 NPS, porque ele está muito satisfeito. Então, a NPS talvez ela distorça um pouquinho disso. Então, por isso que o cruzamento de informações ele é o mais relevante. Então, pegar uma nota de NPS, pegar uma nota de um CSAT, ouvir os indicadores internos, né? Então, como que está o indicador de abertura de tickets desse cliente, como que está as nossas respostas aos tickets, né? E cruzar esses dados para você criar aí o que a gente chama de health score, né? Que é a nota de saúde do teu cliente com os principais indicadores, aí ele vai te dar, sim, uma medição de algo que é subjetivo. É óbvio que tudo que é subjetivo a gente não consegue quantificar de uma maneira completa, mas a partir de alguns indicadores você consegue, sim, quantificar isso que é subjetivo. E eu diria que o material mais rico, além de todas essas ferramentas, é a troca dele com a tua marca. Show.
Outra pergunta aqui do Leonardo. Todo tipo de suporte que possui inteligência emocional e empatia pode ser um diferencial entre o sucesso e o fracasso de uma empresa independente da entrega dela? É que possuir inteligência emocional, né, possuir empatia, de novo, ele é subjetivo, mas ele faz parte desse processo, né? Eu diria assim que, especialmente áreas de suporte, de atendimento ao cliente, essas soft skills, a inteligência emocional e a empatia, elas são o diferencial para o resultado da tua empresa. O suporte, infelizmente, né, a gente costuma dizer que ele é o para-choque, ele é o primeiro contato do cliente, e por vezes a gente não tem as melhores experiências no suporte, porque o cliente vem, cara, eu nunca liguei num saque de uma operadora de telefonia feliz, né? Sempre quando eu chego no saque, eu tô estourando a tampa. Se o teleatendente do outro lado do saque não tiver uma habilidade emocional forte, bem desenvolvida, a minha experiência naquela troca, ela pode ser completamente negativa. E pode ser, como você fala assim, o fracasso de uma empresa independente da entrega. Porque eu posso ter tido um relacionamento excelente com essa empresa até aquele ponto do suporte. Até aquele ponto do suporte, e aí aquela entrega do suporte, dependendo do outro lado do cliente, ela pode se manchar toda uma história. Então, a briga, e aí, se tiver alguém da nossa equipe de suporte aqui, não é crítica, é a construção que a gente faz no dia a dia, né? A nossa briga interna, assim, cara, a gente precisa atender bem lá na ponta, no suporte, porque aqui é o primeiro resultado, né? Que é o primeiro resultado de satisfação. Isso vem naturalmente também para o CS nessa troca, né? Porque a gente está trabalhando junto, CS e suporte. Por isso que a inteligência emocional no CS, a inteligência emocional e empatia no suporte, ela é essencial para fazer essa diferença. Ela é essencial para fazer a diferença. Porque você vai olhar com o olhar do cliente. Empatia é se colocar no lugar do outro. Então, se coloca no lugar do teu cliente usando a tua plataforma. Cara, tá dando pau, tá dando travamento. Cara, você usando essa ferramenta, como que você se sentiria? Então, é assim um diferencial. E pode sim, eu colocaria como um dos principais fatores de fracasso na entrega da empresa, né, para esse cliente. Então, é um olhar que a gente briga muito dentro de casa, a gente está melhorando a cada dia dentro da Code7, e eu vejo que as empresas também estão batalhando por isso. Então, quando a gente ouve Customer Centric ser um jargão, a ser uma fala recorrente, cara, isso alegra muita gente, porque começa assim, né? A gente começa a ouvir o termo, daqui a pouco ele vira métrica, daqui a pouco ele, que a gente costuma dizer, né? Já tá no sangue, já tá saindo na urina, porque, cara, a gente já absorveu isso. Tá no DNA já. Tá no DNA. Então, galera, eu acho que a gente está terminando aqui já, a gente já passou um pouquinho do tempo, mas muito obrigado por vir hoje. Antes disso, eu gostaria de falar que a gente tem um podcast oficial da Code7 chamado We Code. O nosso episódio com o Rafa saiu e vocês podem ouvir ele agora na plataforma de podcast da sua preferência, beleza? Então tá aí o nome, é We Code, WECODE, ou você pode ir direto para o anchor.fm/Code7, que você vai ver todas as plataformas da sua escolha. Eu também estou enviando ali nos comentários o link para o Anchor e para o Spotify diretamente, beleza? Se vocês têm mais alguma dúvida, eu quero dizer que a gente vai enviar um e-mail para vocês, então não tem problema, vocês podem responder esse e-mail com alguma dúvida que a gente vai responder, sem problema nenhum. E com essa chave de ouro do podcast que a gente encerra o webinar de hoje. Primeiro quero agradecer ao nosso convidado incrível, o Rafa. Muito obrigado e diz para a galera onde é que eles podem te achar. Legal, Vitão. Obrigado e vocês aí pela confiança, né? Por terem coragem de me convidar. Cara, a galera pode me encontrar. Eu não sei se consegue projetar de novo ali. Eu coloquei um QR Code ali com os meus dados, claro. Mas eu tô no LinkedIn, Rafael com PH no lugar do F, foco no cliente. Então, ó, PH no lugar do F. Rafael Sens no LinkedIn. Então vocês podem me encontrar. Se você quiser escanear aí do teu celular, ele já vai levar para os meus dados de WhatsApp, de e-mail e plataformas e redes sociais. É isso aí. Eu vou deixar mais um tempinho aqui na tela para a galera que deve estar escaneando agora. Show, mas obrigado, Vitão. Foi muito legal, viu? Obrigado pela... Foi ótimo, gente. E muito obrigado a vocês todos. Eu queria agradecer a toda a equipe que está por trás do webinar, é claro. E vocês que assistiram a gente aqui, eu também quero agradecer bastante. Beleza? Se vocês quiserem saber mais sobre as nossas soluções, é só acessar code7.com ou nas redes sociais, @code7.digital, beleza? De novo, muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo webinar. Rafael, de novo, muito obrigado pela sua participação aqui. Valeu. E até a próxima, galera. Valeu, galera.